No vídeo passado, tentamos mostrar como o ânimo se manifesta para o exterior e na consciência. Agora gostaríamos de discorrer sobre como as imagens do inconsciente o representam, como o ânimos aparece em sonhos e fantasias. Aprender a conhecer essa forma, bem como manter com ela conversas e discussões ocasionais, são um importante passo adiante no caminho para a diferenciação. Surge aqui uma nova dificuldade, que se trata do reconhecimento do ânimos como uma imagem ou figura. Esta consiste em sua multiplicidade de formas. O ânimos surge personificado em sonhos e fantasias, sobretudo na forma de um homem real, como pai, amante, irmão, professor, juiz, sábio, como mago, artista, filósofo, erudito, engenheiro, monge, sobretudo jesuíta, ou como comerciante, piloto, motorista, etc. Em suma, inteiramente como um homem caracterizado de alguma maneira por capacidades espirituais ou por outras qualidades masculinas. Isso pode ocorrer no sentido positivo, como pai prestativo e bem-intencionado, como amante encantador, amigo compreensivo, líder superior, ou então como tirano e violento e sem consideração, pregador moral e juiz da moral, e então mais uma vez como sedutor e explorador, e frequentemente também por meio de uma mistura de ilusionismo intelectual e questionamento humano, um fascinante pseudo-herói. Ele é também representado às vezes como um rapaz, o filho ou um jovem amigo. Nesse caso, quase sempre, quando o componente masculino da mulher é entendido sobretudo como em desenvolvimento. O surgimento dessas figuras institui-se na mulher em questão numa época em que a atividade espiritual independente torna-se um problema e a figura do ânimos começa a desligar-se da pessoa em que fora projetada. Guiar e acompanhar mudanças e transformações da alma como um verdadeiro psicopompo é uma função importante do ânimo superior, isto é, suprapessoal. Um fenômeno de ânimos típico, ainda que difícil de ser esclarecido, já que ele, ao contrário das outras naturezas do ânimos, não leva à consciência, mas ao inconsciente, como deixa entrever o desaparecimento na natureza ou no mundo inferior. A libido desaparece da consciência e dos usos da vida, indo para um outro mundo, em geral totalmente desconhecido. O mundo no qual se desaparece nesses casos ou é um mundo de fantasia ou de contos de fadas mais ou menos consciente, no qual as coisas são como se deseja, ou então está estruturado como um refúgio para compensar as agruras do mundo exterior. Se quisesse caracterizar de maneira mais precisa o tipo de espírito que atua nessas aparições, poder-se-ia compará-lo ao espírito da música. A música, portanto, pode ser entendida como uma objetivação do espírito, que nem expressa conhecimento no sentido usual, lógico-intelectual, nem se realiza materialmente, mas significa uma representação manifesta dos contextos mais profundos e da mais inabalável regularidade. Nesse sentido, a música é espírito, e espírito que leva a lugares escuros e remotos, não mais acessíveis à consciência, e cujos conteúdos quase não podem mais ser concebidos com palavras,
mas sim por meio de números, por estranho que pareça, e também ao mesmo tempo e sobretudo através do sentimento e sensibilidade. Esse fato, ao que tudo indica, paradoxal, mostra que a música tem condições de permitir o acesso a profundezas onde o espírito e a natureza são ainda ou novamente um, e por isso ela se constitui numa das formas principais e mais primitivas na qual a mulher vive o espírito de modo absoluto. Daí também o importante papel que a dança e a música como formas de expressão representam para a mulher. A dança ritual está claramente baseada em conteúdos espirituais. O arrebatamento para essas regiões cósmico-musicais distantes da consciência, que é obra desse espírito, constitui uma contrapartida à mentalidade consciente da mulher, voltada, por outro lado, para o que está mais próximo e para o mais pessoal. Mas de forma alguma trata-se de uma experiência inofensiva, ainda que inequívoca, pois, por um lado, ela pode significar simplesmente tornar-se inconsciente, o que não passa de um mergulho numa espécie de estado de sono crepuscular, um retrocesso à natureza, que equivale a uma regressão a um nível inconsciente anterior e que por isso não tem valor, podendo ser até mesmo perigoso. Por outro lado, no entanto, ele pode significar uma experiência religiosa genuína, tendo então, sem dúvida, um valor inestimável. A diferenciação entre si mesmo e o ânimos e a nítida delimitação de seu âmbito de poder são de extraordinária importância, pois somente por esse meio torna-se possível livrar-se de sua identificação e possessão com suas consequências funestas. A conscientização e a realização do próprio self caminha de mãos dadas com essa diferenciação, que se torna daí para diante uma instância decisiva. Na maioria das vezes, disposições como, por exemplo, de nossos passatempos, já deram indicações da direção em que essa energia pode atuar, e então também os sonhos muitas vezes mostram caminhos. Segundo as características individuais de cada um, serão estudos, livros, determinadas disciplinas, etc., ou alguma atividade artística ou de organização, mas será sempre um tipo de atividade factual objetiva, correspondente ao ser masculino que o ânimos representa. A disposição aqui necessária de se querer fazer alguma coisa e não de querer uma pessoa é penoso na mulher e muitas vezes só pode ser alcançada com esforço. Ela é justamente de especial importância, pois caso contrário, as exigências a que o ânimos tem direito e que correspondem à sua índole brotam em outros lugares e, com a falsa objetividade já mencionada, estendem-se para onde não podem ser utilizadas, agindo, pelo contrário, de maneira errada. O ânimos pode e deve ajudar também no conhecimento e no modo de ver as coisas e situações impessoal, objetivo e racional. Isso de uma maneira geral, o que para a mulher, com seu interesse automático e muitas vezes demasiado subjetivo, significa uma aquisição valiosa e que lhe é muito útil também em sua área de atuação mais própria, a das relações. Contudo, não é apenas nas atividades espirituais ou masculinas que a energia do ânimos pode agir. Ela, sobretudo, possibilita também
a formação de uma atitude espiritual que liberta da limitação e acanhamento naquilo que é intimamente pessoal. De maneira semelhante ao homem em relação à ânima, também a mulher se depara com a dificuldade de sacrificar uma condição humana de certo modo superior, uma forma qualquer de superioridade, precisando aceitar uma que é menos valorizada, a de fraca, passiva, sem objetividade e lógica, ligada à natureza, em suma, feminina. E em terceiro, na relação com outras pessoas, que constitui o apoio e o ponto de orientação do humano diante do sobre-humano ou do extra-humano do ânimos. Aqui, a relação de mulher para mulher também assume grande significado. Aprender a valorizar e acentuar os valores femininos é a condição prévia para que nós, como nós mesmas, possamos resistir ao poderoso princípio masculino em seus dois aspectos, interno e externo, que quando consegue o domínio absoluto, ameaça o campo primordialmente próprio da mulher, a área em que ela pode produzir o que tem de mais próprio e melhor, colocando em perigo sua própria vida. Quando se consegue se diferenciar do ânimos e se afirmar em relação a ele, em vez de se deixar devorar por ele, então o ânimos deixará de representar apenas um perigo, tornando-se ao contrário uma energia criativa, e nós precisamos dela, pois, por mais estranho que isso possa parecer, somente incorporando esse ser masculino da alma, para que ele aí exerça a função que lhe cabe, será possível ser realmente mulher no seu sentido mais elevado e, já que ao mesmo tempo somos autênticas, cumprir nosso próprio destino humano. O livro que serviu de base para este vídeo foi Ânimos e Ânima, de Emma Jung. Nos próximos vídeos, exploraremos os detalhes sobre os arquétipos do masculino e feminino inconscientes. Desejo a você boas leituras e boas reflexões. Até o próximo vídeo.